Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Ricardo, sou pastor auxiliar na área de ensino da Primeira Igreja Batista de Marília e coordenador do VP College, a escola de teologia e liderança da Primeira Igreja Batista de Marília. E hoje nós estamos começando o nosso segundo bate-papo sobre o tema Apocalipse, em parceria com a livraria e editora Maná Books. E hoje nós vamos falar sobre o comentário expositivo de Apocalipse do reverendo Hernandes Dias Lopes. Quem é Hernandes Dias Lopes? Hernandes Dias Lopes é um pastor presbiteriano, a igreja dele é a presbiteriana do Brasil, ele é reformado, calvinista, hoje ele é pastor auxiliar na igreja presbiteriana em Pinheiros, ele é conhecido como um dos maiores expositores bíblicos da atualidade, escreveu mais de 100 livros. Quando nós falamos do reverendo Hernandes Dias Lopes, nós falamos de uma sumidade na área de exposição e conhecimento bíblico no Brasil e também no mundo. Quando nós pensamos sobre o reverendo Hernandes Dias Lopes comentando o livro de Apocalipse, nós temos que ter algumas coisas em mente. Primeiro, ficar claro no comentário do reverendo Hernandes que ele é amilenista e pós-tribulacionista. O comentário dele não é um comentário exegético, versículo por versículo, é um comentário expositivo, onde o autor pega um capítulo do livro de Apocalipse e explica este capítulo através de temas e subtemas, ou seja, tópicos e subtópicos. Quais são os principais temas que o Hernandes aborda em seu comentário? Primeiro, ele fala da revelação de Jesus Cristo. E ele expõe de maneira magistral quem é Jesus a partir do livro de Apocalipse. E que Jesus é quem controla e governa a história. Segundo Hernandes Dias Lopes, o livro de Apocalipse ele não deve causar medo nos cristãos, muito pelo contrário, deve causar segurança em nossos corações. Por quê? Porque Deus é quem controla totalmente a história e é soberano sobre ela. Outro tema que ele aborda no seu comentário é a esperança em meio à tribulação e às adversidades. O mundo, a história da humanidade não caminha para a destruição. A igreja triunfa e avança no poder do Espírito Santo e Jesus é a nossa esperança em meio à tribulação. Outro tema que ele aborda também em seu comentário é o triunfo final de Cristo. Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele triunfa sobre tudo e sobre todos, porque ele é o soberano. Um quarto tema também que ele aborda, assim como o pastor Domingos Jardim aborda em seu livro Apocalipse, o tempo do fim chegou, é um capítulo falando sobre a Nova Jerusalém, o futuro glorioso dos santos. Falando sobre o livro de Apocalipse, comentando sobre o livro de Apocalipse, algumas frases do reverendo Hernandes Dias Lopes saltam aos nossos olhos e são muito pertinentes. Eu separei duas para que nós pudéssemos pensar. A primeira frase dele é: o Apocalipse é um livro que não deve causar pavor nos filhos de Deus, mas conforto. Ele nos garante que, apesar de todas as lutas, Jesus é vitorioso e nós somos mais do que vencedores nele. Ou seja, a escatologia do reverendo Hernandes Dias Lopes não é uma escatologia derrotista, mas sim que mostra que todas as coisas, todos os acontecimentos, até as tribulações, estão rigorosamente debaixo do controle do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra fase de destaque é: o futuro está nas mãos de Deus. Não devemos temer os tempos difíceis, pois a história está caminhando para um fim glorioso, onde Cristo reinará soberano e toda lágrima será enxugada. Então, já deu para perceber que esse comentário expositivo de Hernandes Dias Lopes é um comentário que nós devemos ler. Por quê? Porque mostra que Deus controla todas as coisas. A história está segura nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Outro tema de destaque
é que o reverendo Hernandes Dias Lopes aborda os símbolos de Apocalipse e ele nos explica o que esses símbolos significam, se eles são literais, figurativos ou alegóricos. Outro tema que salta aos nossos olhos quando lemos o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes é a soberania de Deus na história. A mão invisível de Deus guiando todos os acontecimentos para a glória e honra do nome de Jesus. E ele tem uma frase que se destaca em meio a esse tema da soberania. A frase é: Deus não apenas conhece o futuro, ele o dirige. Nada escapa ao seu controle. O Apocalipse nos lembra que no final o Cordeiro triunfará. Meus queridos, você quer aprender mais sobre esse tema de Apocalipse? Entre em nosso site manabooks.com.br, adquira esse comentário maravilhoso e adquira também o livro Apocalipse, o Tempo do Fim Chegou, do pastor Domingos Jardim. Meus queridos, quer se aprofundar mais sobre esse tema? Conheça a nossa plataforma de cursos em teologia e liderança, o VP College, uma plataforma da Primeira Igreja Batista. Entre lá no nosso site, vpcollege.com.br. Nós temos um curso específico sobre o tema Apocalipse, o Tempo do Fim Chegou, ministrado pelo pastor Domingos Jardim, onde ele aborda o tema do Apocalipse, falando várias visões sobre a escatologia. Deus abençoe, até o próximo bate-papo. Espero por você. Um grande abraço.